Olá, galerinha do nono ano do ensino fundamental, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de matemática. E vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos estar fazendo a correção das atividades de regra de 3 do módulo 2 de vocês. E vamos lá? Peguem um livro de vocês, lápis, borracha, o caderno, quem fez no caderno. E vamos corrigir. Primeira atividade está na página 148. Primeira questão. Um confeiteiro produziu 336 cupcakes em 3 horas. Quantas horas... Então, ele quer saber as horas. Ele levaria para produzir 1008 cupcakes. Vamos lá? Ó, cupcakes é a minha variável. E horas. Então, ele produziu 336 cupcakes em 3 horas. Quantas horas ele vai precisar para produzir 1008 cupcakes? Então, vamos analisar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá? Se eu aumento a quantidade de cupcakes, o que vai acontecer com a quantidade de horas? Eu vou precisar de mais ou de menos horas? Muito bem, de mais horas. Então, eu aumentei a quantidade de cupcake, eu também aumento a quantidade de horas. Ou seja, elas vão ser o quê? Diretamente proporcionais, porque eu aumento uma e também aumento outra. Então, ela é diretamente proporcional. Então, se ela é diretamente proporcional, vou fazer o quê? 3 sobre x é igual a 336 sobre 1008. E agora, meios e extremos. Então, vai ficar 336x é igual a 3024. Eu só fiz o x do Xande do avião, meios e extremos. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 3024 dividido por 336 é igual a 9. Tá aí a minha resposta. Então, ele vai precisar de 9 horas para produzir 1008 cupcakes. Então, aqui foi regra de 3 simples. Acertaram? Muito bem. Eu vi que uma galerinha acertou. Parabéns. Vamos lá, segunda questão. Para viajar da cidade A para a cidade B, Laís dirigiu seu carro durante 2 horas. Ó, ela dirigiu durante o quê? 2 horas. Então, já sabe que a hora é uma variável. A uma velocidade média de 75 km por hora. Supondo que Laís desejasse fazer a mesma viagem em 1 hora e 30 minutos. A que velocidade média ela teria que viajar? Então, ele quer saber qual seria a velocidade média para ela viajar, né? Na mesma cidade, fazer a mesma viagem da cidade A para a cidade B, só que agora ela reduziu a quantidade de horas. O que vai acontecer aqui, turma? Ó. Aqui eu tô trabalhando com horas, 2 horas. E aqui eu tô trabalhando com hora e minutos. Então, eu vou ter que transformar esse 30 minutos em hora, tá? Então, foi isso que eu vi com algumas pessoas. Eles fez a conta toda certinha. Só que a única parte que errou foi porque não se atentou nessa partezinha aqui. De que tinha que transformar minutos em hora. Então, tem que trabalhar sempre com a mesma grandeza, tá? Se aqui tá horas... Só horas, aqui também tem que ser apenas horas. Aqui tá hora e minuto. Então, a gente vai fazer o quê, prof? Vou transformar 30 minutos em hora. Então, 30 minutos é a mesma coisa que o quê? Meia hora. Se é meia, se eu tô falando em metade, é a mesma coisa que o quê? 0,5. Tá? É a mesma que 0,5 horas. Tá? 30 minutos é igual a 0,5 horas. Certo? Isso aí você já sabe. Então, eu vou fazer aqui em 1 hora, vírgula 5, em 1,5 horas, tá? Aqui, ó, 1 hora e 30 minutos é igual a 1,5 horas. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, velocidade média. Então, vamos lá botar as variáveis. Hora e velocidade. Então, em 2 horas, ele vai em que velocidade ela? 75 quilômetros. Qual vai ser a velocidade para ela fazer em 1,5 horas? Ó, vamos analisar se ela vai ser diretamente ou inversamente. Se eu
diminuo a minha hora, eu vou aumentar ou diminuir a minha velocidade? Muito bem, eu diminuir a hora, eu faço o que com a velocidade? Aumento. Então, ela vai ser o quê? Inversamente proporcional. A outra foi diretamente e essa aqui é inversamente, tá? Por que ela é inversamente? Porque o que foi que eu fiz? Aqui eu diminuí a quantidade de horas e o que vai acontecer com a minha velocidade? Eu vou aumentar. Então, se uma diminui e a outra aumenta, é porque ela é inversa. Então, vamos lá montar. Eu vou ter 75 sobre x. Se é inverso, o que acontece com esse outro lado? Eu troco. 1,5 sobre 2. Agora é só fazer meios e extremos. 1,5x é igual a 150. 1,5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 100. Ou seja, ela vai fazer essa viagem em 100 km por hora. Tranquilinho, acertaram? Eu vi que vocês acertaram. Teve gente que só se atrapalhou nessa partezinha aqui. Vamos lá? Ainda na página 149, terceira questão. Uma torneira gotejando desperdiça 92 litros de água em 2 dias. Já sabemos as variáveis. Água, né? Litros e e dia. Em 30 dias, quantos litros de água serão desperdiçados por essa torneira? Então, vamos lá fazer a montagem. Eu tenho a variável litros, que é litros de água. Se vocês colocaram água também tem problema. Quem colocou desperdício de água também não tem problema. Água e dias. Então, 92 litros de água é desperdiçado em 2 dias. Quantos litros de água vai ser desperdiçado em 30 dias? Vamos lá. Se eu aumento a quantidade de dias, o que vai acontecer com a quantidade de litros? Eu vou aumentar ou diminuir? Muito bem, aumentar. Então, se eu aumento a quantidade de dias, eu também aumento a quantidade de litros. Então, ela é diretamente proporcional. Eu aumentei uma e também aumentei a outra. Então, 92 sobre x é igual a 2 sobre 30. Vai fazer meios e extremos. Então, nós temos que 2x é igual a 2.760. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o meu x é igual a 1.380. E finalizamos. Então, ele vai desperdiçar 1.380 litros de água em 30 dias. Muita água, né? Vamos lá? Esse aqui eu vi também muita gente acertou. Vamos para a quarta questão. Durante certa promoção, uma livraria está vendendo cada um de seus livros por preços iguais. Se nessa promoção 3 livros custa R$105, barato, né? Qual será o valor de 8 livros? Então, nós temos mais uma vez 2 variáveis. Ainda estamos trabalhando com regra de 3 simples. Ó, variável livros e variável dinheiro. Então, 3 livros custa quanto? R$105. 8 livros vai custar quanto de dinheiro? Quanto é que vai custar 8 livros? Ó, se eu aumento a quantidade de livros, o que é que acontece com o dinheiro? Eu vou pagar mais ou menos dinheiro? Muito bem. Então, elas são o quê? Diretamente proporcional. Eu aumentei a quantidade de livros, eu aumento também o meu valor a ser pago. Então, ela é diretamente proporcional. Vamos lá montar? 105 sobre x é igual a 3 sobre 8. Vamos fazer meios e extremos. Eu tenho 3x é igual a 840. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o meu x é igual a 280. Então, ele vai pagar R$280 em 8 livros. Tranquilo?
Isso aqui eu também vi que vocês acertaram muito bem. Vamos lá. Ainda na página 149, quinta questão. Para percorrer 242 quilômetros, o carro de Eduardo consumiu 22 litros de combustíveis. Então, vamos ter mais uma vez duas variáveis. Regra de 3, simples. Considerando as mesmas condições, quantos quilômetros seu carro percorrerá em 37 litros? Com 37 litros. Vamos lá, a variável litros e a variável velocidade. Então, ali, 240, ele consome 22 litros. Ele percorre 242 quilômetros. Aqui vamos substituir velocidade por quilômetro. Vamos colocar aqui km. Quilômetro. Então, aqui quantos quilômetros ele vai percorrer com 37 litros? Se eu aumento a quantidade de litros de combustível, eu vou aumentar ou diminuir a minha velocidade, meus quilômetros, eu vou poder andar mais ou menos, se eu tenho mais combustível. Muito bem. Então, aumentei a quantidade de litros, eu também aumento os quilometragem. Então, elas são o quê? Diretamente proporcional. Por que elas são diretamente proporcional? Eu aumentei uma e também aumentei a outra. O que acontece em uma, acontece na outra. Por isso que ela é diretamente. Então, 242 sobre x é igual a 22 sobre 37. Mais uma vez, meios e extremos. Aqui vocês já estão craques. Depois de tanto exercício. 22x é igual a 8.954. 22 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 407. Essa aqui eu também vi que vocês acertaram. Muito bem. Então, de parabéns. Vamos lá. Agora passamos para a página 150. Não se esqueçam de se hidratar. Aproveite e bebam uma aguinha para poder estarem sempre se hidratando, que é muito importante, tá? Vocês estarem fazendo tanto exercício físico como estarem se hidratando e tendo uma boa hora de sono. Vamos lá, 150, beber a aguinha. Vamos lá. Mudaram de página, página 150. Para alimentar 8 cães durante 30 dias, uma ONG de abrigo a animais abandonados necessita de 96 kg de ração. Caso nenhum cão seja adotado e sejam resgatados mais 7 cães, então, além dos 8 cães, eu adicionei mais 7. Qual será o consumo de ração em 30 dias? Então, qual será o consumo de ração? Essa aqui, turma, regra de 3, simples ou composta? Muito bem, para quem respondeu simples. Porque assim, professora, e esses dias? Mas aqui é 30 dias e aqui também é 30 dias. Então, não mudou a variável dia. Só foi a variável o quê? Cães e ração. Aqui eu preciso que vocês observem o seguinte, ó. No segundo caso. Nenhum cão sejam resgatados. Então, além dos 8 cães, eu vou ter o quê? Mais 7 cães. Olhem a conjunção aqui aditiva, ó. Isso que é muito importante em português na hora de resolver as questões de matemática. Ó. Mais 7 cães. Vamos lá? Então, tem a variável cães e a variável quilo. 8 cães consomem quantos quilos de ração? 96. Então, quantos quilos de ração eu vou consumir? Vai consumir com 15 cães. Aqui, ó. 15 cães. O que foi que eu fiz? Eu adicionei os 8 cães, que já tinha na semana anterior, mais 7 que chegaram na nova semana. Então, 15. Por isso que eu coloquei os 15 aqui. Tranquilo? Agora vamos analisar. Se eu aumento a quantidade de cães, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de ração? Muito bem. Eu aumento 1, também vou aumentar a quantidade de ração. Então, elas são o quê? Diretamente proporcional. Aumentei uma e aumentei a outra. Então, 96 sobre x é igual a 8 sobre 15. Faço o que? Meios e extremos.
Então, eu vou ter 8x igual a 1440. O 8 tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, meu x é igual a 180. Esse aqui eu também vi que vocês acertaram. Parabéns, que bem orgulhosa de vocês e que vocês se atentaram a essa partezinha aqui, ó, de que era 15. Então, tô orgulhosa, parabéns. Sétima questão, ainda na página 150. Certa máquina produz quanto? 8.000 embalagens plásticas. Funcionando o quê? 8.000 embalagens funcionando em 3 horas diárias. Durante 4 dias. Em quantos dias, quer saber dias, essa mesma máquina produzirá 10.000 embalagens funcionando 5 horas diárias? Então, nesse caso, a gente tem uma regra de 3 simples ou composta. Composta, nós temos a variável embalagem, a variável horas e a variável dias. E a questão quer saber o quê? Quantos dias, tá vendo? É importante estar interpretando a questão. Muitas vezes vocês sabem fazer a parte matemática e às vezes não sabem interpretar a questão, que é a parte português. Conseguir ler, entender as vírgulas, saber o que a questão está pedindo. Então, prestem bastante atenção na hora da leitura, ok? Então, vamos lá. Estou trabalhando com a embalagem, com horas e com dias. São essas 3 variáveis que eu estou trabalhando. Quantas embalagens? 8.000. Quantas horas para fazer? 3 horas. Quantos dias? 4 dias. 10.000 embalagens. Em quantas horas? 5 horas. Quantos dias? É o que eu quero saber. E aí, eu quero que vocês lembrem-se que quando eu tô trabalhando com regra de 3 composta, o que eu falo para vocês? Vamos estar isolando a variável que tem x e tá trabalhando as outras separadamente. Então, vamos lá. Isolei aqui, ó, aqui tem x, por isso que eu já deixei aqui em destaque. E vou trabalhar primeiro com essa de horas. Vamos lá. Se eu aumento a quantidade de horas, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Tô fazendo essa com essa. Eu aumento a quantidade de horas, eu preciso de mais ou menos dias? De menos dias. Então, ela é o quê? Inversamente proporcional. Se eu aumento a quantidade de dias, o que acontece? Se eu aumento a quantidade de horas, eu preciso de mais ou de menos dias? De menos dias, já que eu aumentei a quantidade de horas. Agora, vamos analisar a embalagem com dias. Esquece essa. Esquece, agora eu fixo embalagens. Vamos lá. Se eu aumento a quantidade de embalagens, eu preciso de mais ou de menos dias? Muito bem, de mais dias, porque se eu vou fazer mais embalagens, então eu vou precisar de mais dias. Então, ela é o quê? Diretamente proporcional. Tranquilo essa parte, né? É só vocês fazerem isso que vocês não vão errar. Isola a variável que tem o x e analisa as outras separadamente. Tranquilo? Não fiquem pensando, ah, mas ele vai fazer mais embalagem, por isso que ele precisa de mais horas. Então, não. Faz isoladamente que vocês não erram, como eu fiz. Vamos lá montar? Então, vou ter 4 sobre x, que é a variável que tem x, fica sozinha igual. Aí, vai ser o produto das outras duas. 8.000 sobre 10.000, porque ela é diretamente, ó, não muda. Horas, como a horas, ela é inversamente, então, eu vou inverter. Inversamente de ó, já botei inverter. Invertir. E agora eu vou resolver. Lembrem-se que a gente tem esses zarinhos aqui, então a gente vai fazer o quê? Simplificar. Tchau e tchau. Tranquilo? Vamos lá? Então, eu tenho 4 sobre x é igual a 40 sobre 10 vezes 3. Eu já deixei assim separadinho, 10 vezes 3, ao invés de colocar 30, só pra gente separar aqui, ó. Tchau. Certo? E aí, o que foi que me restou? Restou que 4 é igual a 4 e que x é igual a
3. Então, meu x é igual a 3. X igual a 3. Tranquilo? Mas, eu vi que também vocês acertaram. Quem fez as contas todas, colocou 30, passou pra lá, passou pra cá, também tá certo. Chegando no 3, ok. Tranquilo? Importante é só vocês se atentarem a isso, quando é inversa, quando é diretamente. Lembrar que na composta que tem a variável x fica sozinha, ela é igual ao produto das outras. Quando é inversamente, a gente inverte. Só isso vocês precisam saber e depois fazer a conta. Tranquilinho? Vamos lá para nossa questãozinha 8. Para transformar uma carga de 5.200 metros cúbicos de óleo vegetal, então já tem essa variável aqui, óleo, uma empresa usa 4 locomotivas, cada uma com 22 vagões. Quantos metros cúbicos de óleo vegetal podem ser transportados por 6 locomotivas com 18 vagões? Então, nesse caso, tem uma regra de 3 simples ou composta? Muito bem, composta, porque eu tenho a variável óleo, ou vocês podem também estar chamando de metro cúbico. Nós temos a variável locomotiva, temos a variável vagões. Então, vamos lá? Preparados? Apontar? E vamos! Óleo, locomotiva e vagões. Nessa de óleo aqui, vocês também podem estar colocando metros cúbicos. Tá? O importante é vocês podem colocar até letra. Desde que vocês saibam a que vocês estão se referindo, tá certinho. Então, eu tenho 5.200 óleos, locomotiva 4, quantos vagões? 22. Agora, eu tenho X óleo, ou metros cúbicos, que é o que eu quero saber de óleo, 6 locomotivas e 18 vagões. Agora, eu vou fazer o quê? Vou isolar o que tem o X e vou analisar cada uma das outras variáveis separadamente. Vamos analisar primeiro a de locomotiva. Se eu aumento a minha locomotiva, o que é que acontece com a quantidade de óleo? Eu aumento ou diminuo? Muito bem, também aumento. Então, ela é o quê? Diretamente proporcional. Se eu aumento a quantidade de locomotivas, ó, transportadoras, então eu vou poder ter mais óleo, vou poder produzir mais óleo, vai caber mais óleos, né? Mais metros cúbicos, se eu aumentar a quantidade de locomotiva. Agora, tchau locomotiva, e vou analisar com a quantidade de vagões. Vamos lá? Se eu aumento a quantidade de vagões, eu vou poder colocar mais ou menos óleos? Muito bem. Então, ela vai ser o quê? Diretamente proporcional, porque eu pude colocar mais óleos. Ó, viram? Esse aqui eu aumentei, por isso, e essa aqui também aumentei, por isso que é diretamente. Aumentei a quantidade de vagões, também aumentei a quantidade de óleo, por isso que ela é diretamente. Então, vamos montar nossa continha. Ó, a variável que tem x, fica aqui sozinha, a galerinha do x, ó, igual ao produto das outras duas. Como são diretamente, então não fica assim, do mesmo jeitinho. Só fazer o produto. Vamos lá? 5.280x sobre x é igual a 88 sobre 108. Professora, nessa daqui que eu fiz, eu simplifiquei. Coloquei aqui 2, coloquei aqui 3 para diminuir as contas. Tá certo também. Essa aqui eu só fiz fazendo esse vezes esse, 4 vezes 22 e fiz 6 vezes 18. Para vocês, por que eu não simplifiquei nessa? Podia, professora, podia. Só não simplifiquei para vocês verem também que pode estar fazendo sem simplificar. Só que as contas, os números ficam bem maiores do que se vocês tivessem simplificado, tá? Fica ao critério de vocês. Meios extremos. 88x é igual a 570.240. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E eu acabei não colocando o valor, não foi? Eu já coloquei, eu deixei aqui o 8. Apaga aqui esse 8. X é igual a 6.480. Ó. X é igual a 6.480.
480, tá? 88 tava multiplicando, passou pra cá dividindo. Quando eu dividir 570.240 por 88, vai dar 6.480. Tranquilo? Acertaram? Eu vi que alguns de vocês acertaram essa questão. Parabéns! E finalizamos a nossa correção da parte do regra de 3. E até a nossa próxima aula.